Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É um privilégio mais uma vez poder louvar, adorar o Senhor, poder ser edificado pela palavra dEle. Por isso eu gostaria de te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Alguns estranharam porque a gente está expondo João, né? Mas hoje eu quero dar uma pausa na exposição do Evangelho de João e compartilhar com vocês esse texto da Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler o verso 1. Vou ler até o verso 7, mas eu vou expor o verso 1, 2, 3 e 7. Êxodo capítulo 20, estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui. Vamos orar mais um instante, pedindo para que o Senhor nos conduza na exposição da sua santa palavra. Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio da adoração, o privilégio do louvor, o privilégio de poder, numa noite como essa, exaltar o Teu nome, cantar a Ti, orar a Ti, sabendo que o Senhor é um Deus que perdoa pecados, sabendo que o Senhor é um Deus que elege o Seu povo, que salva o Seu povo e que mantém o Seu povo na Tua presença. Pai, eu quero nesse momento agora orar pedindo para que o Senhor nos instrua através da sua palavra, através da sua santa palavra, que o Senhor nos conduza, nos leve ao entendimento da sua vontade, leve-nos a ouvir a sua voz através desses textos. Não nos permita ficar apenas com as palavras humanas aqui, mas a minha oração é para que o Senhor toque o nosso coração com a sagrada palavra do Senhor. Nos transforme, nos molde segundo a sua vontade. Nós vivemos dias tão difíceis e a tua palavra tem poder de nos pôr de pé e de nos fazer caminhar, crendo na tua provisão e crendo que o Senhor é um Deus soberano e que está no controle de toda a existência. Mais uma vez, toca o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a exposição desse texto aqui. Na verdade, eu quero olhar com vocês mais precisamente para os versos 1, 2, 3, e ficar um tempo maior no verso 7, que vai ser o nosso alvo de reflexão, de exposição dessa noite. O texto que diz, e o terceiro mandamento que Deus dá para os homens: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos ver um pouquinho do que é tomar o nome de Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse vai ser o nosso alvo de exposição essa noite. Mas antes de entrar na exposição do texto propriamente, eu quero ler com vocês 2 notícias. Eu estive tratando disso aqui no nosso estudo bíblico de quarta-feira, sobre discipulado. E eu gostaria de repetir essas notícias aqui, porque falam muito acerca do cenário que a nossa sociedade está vivendo hoje. O Brasil está vivendo um momento difícil, um momento complicado, que mostra o quanto pode afetar a sociedade a corrupção do coração humano.
Em última instância, se nós formos analisar aquilo que a nossa nação está sofrendo hoje, seja o objetivo principal, o que nos leva, na verdade, o motivo principal do sofrimento da nação, não é a parada dos caminhoneiros, né? Mas algo levou a isso. A corrupção do coração humano, a corrupção do gênero humano, levou a isso. E por isso que essas duas notícias, embora uma seja de 2012 e a outra de 2016, nós temos aí, né, a notícia que é recente, a próxima da última semana, sobre o que essa pequena parada dos caminhoneiros estão ocasionando com a nossa nação, o que está fazendo a nossa nação. E vocês vão ver que é bem atual aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero mostrar essas duas notícias e depois mostrar que existe uma incoerência entre elas através de textos da palavra. A primeira notícia diz assim, ó, essa aqui é uma publicação do portal G1 de 2012, onde diz assim: o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos, segundo dados do Censo Demográfico divulgados nesta sexta-feira, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2000, cerca de 26,2 milhões de pessoas se diziam evangélicos, ou 15,4% da população brasileira. Em 2010, eles eram 43 milhões, ou 22,23% dos brasileiros. Em 91, o percentual de evangélicos era apenas 9%, e nos anos 80, em 80, era apenas 6%. Essa é a primeira notícia. Guarda aí. Agora a segunda, de 2016, 2 anos atrás. E a fonte o site é o País, Cidade do México. Em outubro de 2016, a notícia foi o seguinte: o Brasil é a 4ª nação mais corrupta do mundo, segundo o índice de corrupção do Fórum Econômico Mundial. O país está atrás apenas do Chad, da Bolívia e da Venezuela, que lidera o ranking. A corrupção é um dos elementos que a organização suíça inclui em seu índice anual de competitividade, baseado em sua pesquisa com 15 mil líderes empresariais de 141 economias do mundo. E aí talvez você pode me perguntar, por que esse cara está começando um sermão de domingo à noite falando disso? Se eu quiser ver notícias, eu vou na internet, eu vou, né? Não, mas isso aqui você vai ver que tem tudo a ver com a gente. E qual é a relação entre elas? A primeira notícia diz: o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45%. E isso para muitos é motivo de louvor, né? Glória a Deus, aleluia. Um boom no número de evangélicos da nação, né? 43 milhões dos brasileiros se dizem evangélicos. Olha que bênção. Uma notícia de 2012. 2016, o Brasil é considerada a 4ª nação mais corrupta do mundo. E aquilo que ocasionou, né, na Operação Lava Jato, que é bem atual aí dos últimos anos, é considerado por muitos estudiosos, em muitos países, como o maior caso de corrupção da história da humanidade. Entramos no livro dos recordes. O Brasil tem aquilo que é considerado o maior caso de corrupção da história. Um país de 43 milhões de seguidores de Cristo. Vamos ver qual que é a incoerência dessas duas afirmações ou dessas duas notícias. Eu falo que ela é incoerente, primeiro, por uma fala do próprio Deus, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, quando Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe? Deus está condicionando, Deus está atrelando o agir dele a uma mudança de comportamento daqueles que se dizem povo de Deus. A nação brasileira está ferida e não há como negar isso. Nós estamos feridos não só na política, nós estamos feridos na política, na economia, nós estamos feridos na moralidade, nós estamos feridos na saúde, nós estamos feridos na vida religiosa. O Brasil é uma nação ferida.
Deus diz aqui o seguinte: existe um mover de Deus curador nas nações, e esse mover de Deus que cura a nação está condicionada a algo que deve acontecer no seu povo. Por isso que ele vai dizer: se o meu povo. Quem é esse povo? Aquele que se chama pelo meu nome, aqueles que dizem assim: sou povo de Deus, aqueles que tomam o nome de Deus. Se esses daí se humilhar, orar, me buscar, são atitudes de uma vida piedosa, são características de uma vida dedicada a Deus: humilhação, oração e adoração. Se esses, além de ter essa vida religiosa, se converterem dos seus maus caminhos, mudança de vida, conversão completa, né? Andar numa direção e transformar o seu caminho. Se esses tiverem essa atitude, Deus diz: eu ouvirei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Se a nação está doente, se a nação está ferida, a gente precisa olhar para esses 43 milhões de seguidores de Cristo e enxergar neles quantos ali estão humilhando, estão orando, estão adorando e estão realmente mudando de vida, convertendo seus pecados. Só o primeiro texto. O segundo texto que eu uso para dizer que é incoerente esse número de evangélicos crescendo no país e exponencialmente, também de forma proporcional, a corrupção do país se apresentando, é aquilo que Jesus diz acerca dos seus discípulos. Sabe como que Jesus caracteriza os seus discípulos? Sabe como que ele caracteriza? Ele vai apontar características para os seus discípulos, mostrando quais são as responsabilidades deles. Em Mateus capítulo 5, no verso 14 e 16, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Características de um seguidor de Cristo. Verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus vai falar dos seus discípulos, ele aponta a característica para eles, ou a característica deles, sendo a sua responsabilidade. Ele vai dizer: vocês são luz do mundo. A gente precisa entender o que significa corrupção. A corrupção não é apenas o crime de colarinho branco, irmão. A corrupção não é apenas aquilo que é feito por políticos, ou a falha política. Não. A corrupção, o sentido da palavra corrupção é adulteração, ou alteração do estado original. Corrupção é comportamento desonesto, comportamento ilegal, comportamento corrompido. Isso é corrupção. A atitude desonesta. A corrupção não começa lá no colarinho branco. A corrupção começa quando eu furo fila de banco, sabendo que existe uma fila, por exemplo, preferencial para idosos, para gestantes, e aí eu dou um jeitinho. Corrupção, só para dar um pequeno exemplo, começa ali. Corrupção começa quando eu não pago minhas contas. Corrupção começa quando eu exijo meus direitos sem cumprir com meus deveres. Isso é corrupção. Então esse é o sentido da palavra corrupção, não é apenas o colarinho branco. E Jesus vai dizer que os seus discípulos são luz do mundo. Luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, ele diz. É impossível a permanência da corrupção onde há abundância de luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus vai dizer o seguinte: olha, os meus discípulos não podem ser escondidos. Eu parto dessa ideia para defender que é impossível haver uma corrupção tão densa como o nosso país vive, se a luz estiver presente. Eu vou pegar emprestado a fala de um pregador indiano, que certa vez ele diz assim: se o número de cristãos na Índia fossem de fato cristãos, a Índia estava aos pés de Cristo. Se o número de brasileiros que se dizem crentes fossem de fato seguidores de Cristo, o nosso país estava aos pés de Cristo. No verso 15 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte: nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire,
Todo discípulo de Cristo tem uma função. Todo discípulo de Cristo tem uma responsabilidade. É ser luz onde ele está. A verdadeira vida com Deus, ela precisa ser evidenciada. E a verdadeira vida com Deus, ela é evidente e influenciadora. Todo aquele que tem vida com Deus é capaz de influenciar o lugar onde ele está. Esse é o sentido da palavra no verso 15, quando Jesus diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Todo seguidor de Cristo tem por obrigação, todo seguidor de Cristo tem por capacidade dada pelo Espírito Santo a possibilidade de influenciar vidas. Não se acende uma luz para escondê-la, mas para iluminar a outros. A vida com Deus, segundo as Escrituras, parte da definição de que o povo de Deus, aquele que se chama pelo seu nome, é visível, é percebido de forma inevitável. Ser um discípulo de Cristo não é carregar a carteirinha de uma igreja. Ser o discípulo de Cristo não é carregar um título de evangélico. Mas é ser capaz de apontar para Cristo onde você está. A incoerência que existe aqui, irmãos, Jesus diz: os meus discípulos são luz do mundo. É impossível que um país com 43 milhões de luminares esteja inserido em tão densas trevas de corrupção. Eu parto para a ideia de duas uma. Ou Jesus Cristo mentiu, ou esses 43 milhões de seguidores de Cristo não são seguidores de Cristo coisa nenhuma. Porque aqueles que me seguem são luz do mundo. Foi o que ele disse. E a luz do mundo aponta a direção para o mundo. O primeiro verso que nós lemos, do capítulo 20, entrando já na exposição do texto, vou citar brevemente o verso 20, o capítulo 20, verso 1 aí de Êxodo, até o verso 3. Esse texto aqui é a apresentação dos mandamentos, a apresentação dos 10 mandamentos, das 10 palavras de Deus, os mandamentos de Deus. E essa apresentação dos mandamentos de Deus, em primeiro lugar, apresenta a revelação que Deus faz de si mesmo para seu povo. Olha o verso 1 comigo, diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Percebe? Deus é quem fala. Seria impossível para os homens conhecer a Deus e a vontade de Deus se Deus não a revelasse. Por isso que Deus se apresenta aqui. É Deus quem se apresenta, é Deus quem manifesta seu querer, é Deus quem manifesta e dá os mandamentos para os homens. Isso seria impossível, conhecer a Deus e a vontade de Deus, se Deus não se revelasse. E essa impossibilidade é por conta da condição que o homem está quando Deus se apresenta para ele. Efésios capítulo 2, verso 1, vai dizer que quando Deus nos deu vida, nós estávamos mortos. No dia em que Deus te encontrou, você estava morto espiritualmente. Você seria incapaz de ouvir a Deus se Ele não te desse vida primeiro. Vida espiritual. Você seria incapaz de discernir a Deus se Ele não te desse essa capacidade. Tudo aquilo que é possível conhecer de Deus, acerca da vontade de Deus, seria impossível se Ele mesmo não tivesse revelado. Por isso que o texto vai dizer no verso 1 do capítulo 20, Deus é quem falou essas palavras. Ele é quem apresentou a própria vontade para os homens. A verdadeira vida e o conhecimento da verdade de Deus sempre foi um movimento de Deus para os homens e nunca o contrário. A verdadeira vida, né, e o conhecimento da vontade, da verdade de Deus sempre foi algo unilateral. A revelação da vontade de Deus parte de Deus para os homens e nunca o contrário. Obter a verdadeira vida é algo que parte de Deus para os homens e nunca o contrário. Você é incapaz de alcançar a vida em Deus pelo seu esforço, se Ele não te der essa capacidade. Por isso que Deus se apresenta para aquele povo. O Senhor é o único que pode possibilitar ao homem a capacidade de enxergá-lo, de discerni-lo. E aqui a gente tem um ponto interessante. Quando Deus entrega a sua lei,
Quando Deus revela a si mesmo e quando Deus apresenta a sua lei, Deus permite que o homem conheça a vontade dele e Deus permite que o homem se conheça. Você jamais vai perceber o quanto é pecador até que você lute para não pecar. Quando Deus revela a sua lei, Ele mostra para nós o seguinte, olha, veja quem você realmente é. Foi isso que nós terminamos a exposição de domingo passado, quando Cristo fala com a mulher samaritana. Quando Ele revela para ela o pecado dela sem que ela contasse para Ele. O encontro com Cristo revela quem nós somos. Deus dá essas leis, Deus dá os seus mandamentos para mostrar o quanto nós precisamos desesperadamente dEle. Para nos mostrar que nós somos incapazes de conquistar um favor dEle pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. Para mostrar que nós somos incapazes de merecer algo dEle. Por isso que o relacionamento de Deus com o povo é gracioso desde o Éden. A graça não se revela em Jesus Cristo. A graça se revela na criação. O homem não pediu para existir. E Deus, por seu amor, faz com que ele exista. O que isso tem a ver com corrupção? Quando Deus dá a lei, Ele apresenta a corrupção do nosso coração. Grava isso. Você só vai ter noção do quão pecador é quando você lutar para não pecar. E falhar ainda assim. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, no verso 20, que o papel da lei é trazer o pleno conhecimento do pecado. Deus ele se apresenta da seguinte forma. Olha o verso 2 de Êxodo 20. Eu, o Senhor, teu Deus. Deus usa um pronome pessoal aqui. Ele vai dizer eu. Né? Essa forma como Deus se apresenta tira a ideia de que Deus é uma espécie de inteligência por trás da existência, uma espécie de sabedoria. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma personalidade, eu sou uma pessoa que tem vontades, e vontades que se referem à sua vida. Vontades que se referem à forma como você deve viver, como você deve me conhecer, vontades que você deve conhecer. O fato de Deus se apresentar como uma pessoa possibilita que Ele se relacione conosco, com você. Ele vai dizer, eu, o Senhor, sou o teu Deus. Deus é uma pessoa que nos dá da sua vontade para que vivamos segundo ela. Agora, o verso 2, essa apresentação dos mandamentos que Deus faz aqui, perceba, é para recordar o povo da ação libertadora que Deus promove. O verso 2 diz assim, do capítulo 20 de Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O objetivo de Deus com a lei nunca foi fazer com que o homem fosse justificado pela lei. O objetivo de Deus em dar a lei nunca foi fazer com que o homem merecesse salvação por cumprir a lei. Ser salvo por obras. Percebe? Primeiro Deus salva o seu povo. Depois Ele dá a lei. Primeiro Deus tira o povo do Egito. Deus não deu a lei lá no Egito e disse para o povo o seguinte, olha, se obedeceres, eu te tirarei daí. Não! Deus tira o seu povo do Egito, Deus resgata o seu povo, Deus salva o seu povo, depois Ele dá a lei. O relacionamento que nós temos com a lei de Deus é, eu não obedeço para ser salvo, eu fui salvo para obedecer. É assim que Deus age. Ninguém, não existe homem, não existe mulher que poderá chegar diante de Deus e dizer, eu mereci, por isso estou aqui. O único que tem mérito na minha e na sua salvação se chama Jesus Cristo. Porque Ele foi o único capaz de obedecer completamente. E ainda assim foi punido no meu e no seu lugar. Deus dá os mandamentos para que o povo recorde da sua ação libertadora. Por isso Ele vai dizer, olha, eu sou Deus que te tirou do Egito. Que te tirei da terra da escravidão. O verdadeiro objetivo que Deus tinha para a lei aqui era que o povo servisse a Deus por amor, por gratidão. Ele vai dizer o seguinte, olha, bom, vocês não pediram, né? Vocês não obedeceram lá no Egito. Eu vos tirei do Egito e agora vos apresento a minha lei.
O objetivo de Deus com a lei é para mostrar para o povo o seguinte: olha, agora que vocês foram libertos, demonstre a sua gratidão me obedecendo. Primeiro eu te tiro da escravidão. Depois eu te dou os mandamentos. Primeiro eu te salvo. Depois eu peço que você obedeça. O que Deus pede aqui agora é uma relação de gratidão e obediência. Ele não vai dizer, olha, se vocês obedecerem, eu te tiro daí. É isso o objetivo desses mandamentos que foram dados aqui. Voltando e chegando no nosso texto, partindo agora para o terceiro mandamento. Então, o primeiro mandamento no verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus exige um pertencimento exclusivo do seu povo. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, eu só vou apenas citar para a gente entrar logo no terceiro. Verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, né? Nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra. Deus está dizendo o seguinte: além de vocês pertencerem só a mim, vocês adorarão somente a mim. Os dois primeiros mandamentos. O terceiro mandamento, que é onde a gente vai chegar, ele vai dizer: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente todo aquele que tomar o seu nome em vão. Agora vamos entender um pouquinho do que significa isso. Esse não tomar o nome de Deus em vão apresenta algumas coisas. Primeiro, o zelo que Deus tem com o próprio nome. O segundo mandamento vai dizer assim: olha, não adorem nada além de mim, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. É a palavra usada aqui. Deus, ele é zeloso pela sua própria glória, por isso ele não divide a sua glória com ninguém, ele não divide a adoração do seu povo com ninguém. E Deus é zeloso com o seu próprio nome, por isso ele diz: meu nome não deve ser tomado de forma vã, não deve ser tomado em vão. O que seria não tomar o nome de Deus em vão? O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, que não tomar o nome de Deus em vão, não é simplesmente você, ai meu Deus do céu, falei em vão. Você está torcendo pelo seu time lá, e bola cruzada na área, não, meu Deus do céu, falei em vão. Não é isso. Tomar o nome de Deus em vão vai muito além disso. Esse não tomar o nome de Deus em vão também aponta para uma postura que deve haver do homem para com o nome de Deus. Não tomar, irmão, ou tomar o nome de Deus, a palavra hebraica usada aqui, significa carregar consigo. Sabe, é aquele que leva consigo o nome de Deus. Aquele que carrega o nome de Deus. Aquele que é chamado segundo o nome de Deus. Por isso que em Crônicas Deus vai dizer: o meu povo é aquele que se chama pelo meu nome. Eu sou o povo de Deus, eu pertenço a Deus. Tomar o nome de Deus é agir de uma forma que indica que você pertence a Ele. Tomar o nome de Deus em vão é você não agir de uma forma que indica que você pertence a Ele. É mais do que falar, é viver. Existe um caso em que no Antigo Testamento, eu vou ler com vocês, em que esse mandamento foi aplicado de forma literal e que dá para a gente entender os símbolos e para onde aponta esse texto. Abre rapidamente em Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24. Depois de Êxodos, você está em Êxodo comigo, vai para frente, você vai chegar em Levítico capítulo 24. Eu vou ler do verso 10 a 16. Estamos juntos? Levítico, capítulo 24, dos versos 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: apareceu entre os filhos de Israel, preste muita atenção no que o texto diz. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e o amaldiçoou,
pelo que trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Verso 12. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos o que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Esse aqui é um texto logo após Êxodo, aqui no livro de Levítico, em que o terceiro mandamento foi aplicado de forma literal. O terceiro mandamento diz, que Deus não tem por inocente aquele que toma seu nome em vão. Essa experiência aqui, esse momento vai mostrar que um filho de uma mulher israelita com um homem egípcio, e percebe a forma como esse jovem ele é descrito. Apareceu entre os filhos de Israel. Ou seja, entre os filhos de Israel apareceu um outro, que não era. Entre os filhos de Israel apareceu o filho de uma israelita. Ele não foi contado entre o povo. Ele não foi contado como um do povo. Foi dito, entre esses, entre o povo de Deus, entre os filhos de Israel, aparece o filho de uma israelita. O que a gente pode entender aqui? Nem todos que estão entre o povo de Deus podem ser contados como povo de Deus. Nem todos os que estão em uma igreja evangélica podem ser chamados de seguidores de Cristo. E isso nos ajuda a entender muito acerca daquelas estatísticas. Isso ajuda a entender a provocação que eu fiz aqui. Como que em um país onde mais de 40 milhões de homens que se dizem seguidores de Cristo pode estar inserido então dessas trevas de corrupção? Porque sempre houve entre o povo de Deus quem não era de Deus. Entre o povo de Deus apareceu um que não pertencia a ele. O filho de uma israelita de pai egípcio. E percebe, uma das características daquele que não pertence a Deus é que ele blasfema o nome do Senhor. Na contenda em que houve entre esse jovem filho da israelita e um israelita, um do povo de Deus, um do povo judeu, nessa contenda o filho da israelita, aquele que não foi contado entre o povo de Deus, blasfemou o nome de Deus. Sabe o que significa blasfemar? O que significa? O texto diz, olha, ele blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Sabe o que é blasfemar o nome do Senhor? Desprezá-lo, desonrá-lo. Isso é blasfemar. Essa é uma característica daquele que não pertence ao Senhor. Despreza e desonra o nome de Deus. E nós vamos ver, já adiantando essa aplicação, se tomar o nome de Deus é viver segundo a vontade de Deus, é viver como pertencente a Ele. Blasfemar o nome de Deus é você desprezar isso. Blasfemar o nome de Deus é eu e você temos um comportamento que não o honre, que não aponte para quem Ele é, que o desonre. É ter um comportamento que não evidencia que eu pertenço a Ele. Isso é blasfemar, isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é apenas aquilo que nós dissemos, não é apenas aquilo que falamos, mas é o que fazemos, a forma como nos comportamos, a forma como nós saímos desse recinto e vivemos. Isso é tomar o nome de Deus. Tomar o nome de Deus adequadamente aqui é algo fácil. Nós tomamos o nome de Deus adequadamente, ou devemos tomar o nome de Deus adequadamente, é lá amanhã, quando entrarmos no nosso trabalho. Amanhã, quando nos encontrarmos a primeira vez com o chefe. Amanhã, quando nos encontrarmos com aquele amigo de departamento que não suportamos. Ali, tomamos o nome de Deus adequadamente ou em vão.
Uma característica daquele que não pertence ao Senhor é que tem um comportamento que mostra desprezo pelo seu dono, desprezo pelo Senhor, um comportamento que não o honra. No verso 12 de Levítico, aí, capítulo 24, a Bíblia diz assim: e o levaram à prisão até que se fizesse declaração pela boca do Senhor. Eles foram fazer o seguinte: bom, esse jovem aqui blasfemou o nome do Senhor, agora vamos consultar a Deus o que nós vamos fazer com ele. Mas raciocina comigo. No terceiro mandamento, Deus já não havia dito o que é que acontece com quem toma o nome de Deus em vão? O terceiro mandamento diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o nome de Deus em vão. Não é isso que diz? Então, esse jovem com certeza seria declarado culpado. E o que significa não ser tido por inocente diante de Deus? Vamos ver o que vai acontecer com esse jovem. No verso 13, disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. Isso aqui é interessante para a gente aplicar para nós. Olha, ninguém que vive de uma forma que despreza Deus é contado por Deus como alguém que pertence a Ele. Deus diz para Moisés o seguinte: tira aquele que blasfemou para fora do arraial. Separa esse. Não pertence a mim. Todos que não pertencem ao Senhor serão tirados do meio daqueles que pertencem ao Senhor um dia. É para isso que esse texto aponta. E isso Jesus diz claro, quando ele vai, de forma clara, quando ele fala a parábola do joio e do trigo, lembra? Haverá um momento em que vai ser separado o trigo e o joio. João Batista diz isso quando ele traz a ideia de batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Cristo vai colher para si o trigo que pertence a Ele e pôr no seu celeiro. Batismo com fogo. A palha será lançada em fogo inextinguível. Vai haver separação entre os que pertencem e os que não pertencem ao Senhor. Tira o que blasfemou para fora, verso 14, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Esse é o fim de todo aquele que não pertence ao Senhor. Não ser tido por inocente diante de Deus é ser digno de morte. Culpado diante de Deus é aquele que experimentará a morte eterna, entendendo que essa morte é uma separação daqueles que pertencem ao Senhor. Sai do arraial. Não pertence a mim. O resultado de uma vida ímpia é a morte. O resultado de uma vida que despreza o Senhor é a morte. Continuando aqui para a gente avançar no texto. Não tomar o nome de Deus, então, é você não viver como se pertencesse a Deus. Tomar o nome de Deus é carregar o nome dele com você, onde você estiver. Tomar o nome de Deus de forma adequada é você apontar para Ele, lá no seu trabalho, sendo profissional, sendo pai, sendo esposo, sendo esposa, sendo amigo, ali onde você está. As pessoas enxergam quem você é, elas enxergam a quem você pertence. Nós tomamos o nome de Deus de forma adequada quando outros olham para nós e glorificam o Senhor. Não foi isso que Cristo disse? Em Mateus 5 ele vai dizer: para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E Jesus está dizendo o seguinte: ó, todo aquele que pertence a mim, quando outros olharem para ele, desejarão glorificar a Deus. Isso faz com que eu me pergunte, isso faz com que você se pergunte: aqueles que se relacionam contigo têm desejado glorificar o Senhor? Depois de uma conversa conosco, as pessoas saem desejando mais de Deus? Em vão.
palavra hebraica para vão aqui é falsidade. Não tomarás o nome do Senhor com falsidade ou inutilidade. Aquele que toma o nome de Deus em vão ou de forma inútil não é útil para o Senhor. E essa é a característica do ímpio lá de Salmo 1. Né? No Salmo capítulo 1, verso 4 diz: os ímpios não são assim, os ímpios não são como os justos, são como palha seca que o vento leva. Ou seja, inútil, não serve para nada nas mãos de Deus. Não são úteis, não podem ser usados pelo Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus foi já um dom da graça de Deus para aquele povo. Sabe, o fato de Israel receber o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, Yahvé, né? O nome pessoal de Deus, o fato daquele povo receber o nome de Deus, isso já foi um gesto da graça de Deus. Porque eles não pediam, eles não estavam pedindo pelo nome, eles não estavam clamando pela manifestação de Deus quando Deus se apresenta. Eles não estavam lá assim, ó, vamos levantar um clamor aqui agora. Né? Já viu isso? Vamos levantar um clamor para Deus descer. Eles não estavam fazendo isso. Não havia expectativa. E ainda assim Deus se apresenta. Por isso que o próprio nome de Deus já é uma expressão da graça de Deus. Portanto, irmãos, existe uma coisa interessante aqui. Deus proíbe que o seu nome seja usado na falsa adoração. O que é falsa adoração? É uma adoração apenas de palavras. É uma adoração que se resume aos cânticos, à oração, à manifestação na igreja. Né? Se a minha e a sua adoração está contida dentro desse recinto, eu arrisco em te dizer que ela é falsa. O que é isso? Se a minha e a sua adoração ela não sai daquela porta para fora, não há garantias de que essa adoração é verdadeira. Em Mateus capítulo, não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 15, Jesus vai nos mostrar o seguinte, versos 7 a 9. Ele olha para os religiosos que adoravam a Deus verbalmente e diz assim: hipócritas. É Jesus que está falando, tá? Não fecha a cara para mim, fecha para ele. Ó, ele diz assim: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adora, ensinando aquilo que eu não ensinei. Em vão me adora, exigindo do povo aquilo que eu não declarei como vontade minha. Jesus chama isso de hipocrisia, uma adoração que é apenas pelos lábios. Uma adoração que é resultado apenas do nosso ritual religioso. Uma adoração que não aponta para Ele, que não provém do coração. O seu coração não está manifestado na sua vida apenas quando você está na igreja. O seu coração determina quem você é. Por isso que Jesus vai dizer, ainda nesse contexto aqui, que o que contamina o homem não é o que entra pelos seus lábios, lembra? Aqueles homens ali estavam criticando porque eles comiam sem lavar as mãos, os discípulos e Jesus, e ele vai dizer, olha, você não sabe. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai provém do coração. E essa é a principal fonte de contaminação dos homens. A principal fonte de contaminação minha e sua não é externa. Nosso coração é a principal fonte de contaminação. Porque Jesus vai dizer, é deles que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, está tudo ali. Adorar a Deus de coração é ser mudado por Ele, de dentro para fora. E não apenas os lábios. O meu coração determina como eu me relaciono com a minha esposa. E se eu me relacionar com ela de forma ímpia, de forma que não condiz a Escritura, a minha adoração é falsa. Se eu, no meu trabalho, não me portar de uma forma que reverencie ou que exalte o Senhor, a minha adoração é falsa. Se na minha amizade contigo, se no meu ministério eu não me relacionar com você de uma forma que exalte o Senhor, a minha adoração é falsa. O nome de Deus usado em vão é usado em uma adoração falsa.
que não revela quem é o Senhor. Ao contrário disso, o que seria uma adoração verdadeira? Eu gosto de usar esse texto aqui para fixar em nossa mente. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cultuar a Deus não é apenas cantar, sapatear, pular e virar num lugar como esse. Cultuamos a Deus lá fora. Aqui dentro, junto com os irmãos, nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus, né? Cantamos para Ele, mas o culto não pode parar aqui, porque se parou é falso. Verdadeira adoração é expressa por sacrifício vivo. Paulo vai dizer: o seu corpo seja apresentado como sacrifício vivo. O que é isso? Você está onde o seu corpo está. Então, no seu trabalho, você adora. Na sua casa você adora. Você adora sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo filha, sendo amigo. Você adora sendo quem você é. Adoração verdadeira é apontar para o Senhor, não apenas com o que dizemos, mas é com quem nós somos. E isso explica muito a treva em que o país está. Certamente, se esses 43 milhões de seguidores de Cristo fossem verdadeiros adoradores, fossem bons profissionais, fossem bons pagadores de impostos, fossem bons maridos que amassem sua esposa como Cristo amou a igreja, fossem boas esposas que servissem ao seu marido como se estivessem servindo ao Senhor, fossem bons pais que educassem seus filhos, formariam uma geração temente a Deus e não corrompida. É impossível uma adoração ou uma nação que adora a Deus verdadeiramente viver como nosso país vive. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é o que diz o nosso Deus. Deus não pode ser o meu Senhor apenas na igreja. Deus não pode ser o meu dono apenas nos rituais que nós fazemos aqui. Deus deve ser o meu dono onde eu estiver, sendo quem eu sou. Quero correr aqui para a gente ganhar tempo. Talvez eu não consiga expor todo esse texto, mas se nós conseguirmos sair daqui entendendo o que é verdadeira adoração, isso eu já ficaria feliz. E quanto à igreja de Cristo? Como que Deus aplica o zelo pelo nome? Nós vimos lá que no livro de Levítico, que o zelo pelo nome de Deus foi aplicado através da morte daquele que blasfemou contra o Senhor. E hoje? Como que Deus aplica seu zelo? Quando nós o tomamos de forma adequada ou inadequada? Eu vou ler dois textos, eu vou citar e você vai poder entender como que Deus aplica hoje. Presta atenção. No Antigo Testamento, lá em Levítico, blasfemou contra o nome do Senhor, não tinha por inocente, morria. Como que Deus encara aquele que blasfema o nome dele hoje? E nós já vimos que tomar o nome de Deus de forma adequada no Antigo Testamento era pertencer ao povo de Deus e viver coerentemente com essa verdade. Viver de acordo como se Deus fosse teu dono. Hoje não é diferente. Veja só, em Malaquias 3,6, Deus diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Em Hebreus 13,8, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus não muda, e lá no tempo de Levítico ele não tinha por inocente quem blasfemava com seu nome, o que você acha que Deus pensa hoje
daqueles que usam o seu nome de forma inadequada. Nós servimos ao mesmo Deus que falou com Moisés. Nós servimos ao mesmo Deus que ordenou para que se tirasse do povo dele aquele que não pertencia a ele. Da mesma forma, tomar o nome de Deus de forma adequada resulta em vida. Tomar o nome de Deus de forma inadequada resulta em morte. Se tomar o nome de Deus é pertencer a Deus é ter verdadeira vida. Não pertencer a Deus é não experimentar a verdadeira vida. É morrer. Por isso que a verdadeira vida começa quando você crê no Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E ela jamais termina. O que devemos fazer, então, irmãos? Eu quero encerrar com isso. Teria muita coisa para a gente falar, mas quero poupá-los de ouvir minha voz, encerrando com a palavra de Deus. É muito melhor. O que devemos fazer para tomar o nome de Deus de forma adequada? Como fazemos isso? E a resposta é: viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo no centro da sua vida, moldando quem você é, determinando quem você é, o que você faz, como você reage. É a chave que temos para tomarmos o nome de Deus de forma adequada. Em Efésios, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Em Filipenses 1, 27, ele diz algo muito parecido, dizendo assim: vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a nossa chamada, é essa vocação que nós recebemos. E Paulo vai dizer: olha, vivam de acordo com isso. Uma vida de acordo com o Evangelho muda quem nós somos. Uma vida de acordo com o Evangelho muda tudo em nós. Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, uma vida segundo o Evangelho muda os seus relacionamentos interpessoais. Muda suas amizades. Por quê? O verdadeiro Evangelho vai dizer que nós habitamos uma natureza humana caída. Uma natureza pecaminosa que luta para governar a nossa vida, que se não fosse Deus, nós abraçaríamos o pecado e morreríamos com ele. O verdadeiro Evangelho vai dizer isso. Cuidado com o seu coração, não ouça ele não. Porque ele é enganoso. O Evangelho, viver de acordo com essa verdade, muda quem nós somos, muda os nossos relacionamentos, porque você vai, quando você tem contato com essa verdade, você passa a ser humilde e prudente. Sabendo que você habita uma natureza humana caída, você é prudente, porque a qualquer momento alguém pode falhar com você. Porque todos habitam essa natureza caída. Por isso, você vai ser prudente nos seus relacionamentos. A qualquer momento alguém pode falhar contigo. Alguém pode pisar na bola com você. Teu patrão, seu namorado, seu esposo, sua esposa, algum momento eles vão pisar na bola contigo. Porque habita uma natureza caída. Por isso te faz prudente. E te faz humilde, porque a qualquer momento é você que pode pisar na bola com eles. Porque você também habita essa natureza caída. Viver pelo Evangelho te deixa vacinado com essas coisas. Segunda, viver pelo Evangelho muda teu casamento. Quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos amor incondicional, graça e misericórdia. O que a maior causa dos divórcios na nossa sociedade hoje é a tal da incompatibilidade de gênios. Não éramos incompatíveis, o santo não batia, não deu certo. Chuta o pau da barraca. Chuta o pau de cada um vai viver. Viver pelo Evangelho muda isso. Por quê? Você vai entender que o que Deus faz não é tão somente colocar uma pessoa que é incompatível com você para viver contigo. Deus vai colocar na tua vida uma pessoa que é fraca justamente nas áreas em que você gostaria que ela fosse forte. Deus vai colocar para viver contigo uma pessoa que continuamente vai pisar no seu calo. Deus vai colocar para viver contigo uma pessoa que vai falhar com você no momento em que você esperaria que ela não falhasse. E para que Deus faz isso?
Romanos capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas cooperam para que você seja formado à imagem do Filho de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo amor incondicional, misericórdia e graça. Como você vai experimentar o que é amor incondicional se a pessoa que está do seu lado sempre mereceu o seu amor? Se ela nunca pisar na bola contigo, para que você possa experimentar o que é amor incondicional. Quando você olha para Cristo, se você for capaz de ser misericordioso, você é capaz de imitá-lo. Como você vai viver misericórdia se essa pessoa nunca falhar com você? Está vendo por que Deus dá essas carnes de pescoço às vezes para viver com a gente? Louvado seja Deus por isso. Eu te amo, viu? Só falei brincando o negócio da carne de pescoço. Viver pelo Evangelho muda nosso casamento. Porque você passa a entender que o Senhor é Senhor do seu casamento, inclusive se ele estiver passando por dificuldades. Deus é Senhor do seu casamento. No meu casamento mando eu. Só se você for ímpio. Se você for cristão, quem manda é o Senhor. Seu casamento muda a sua profissão. Perdão, o Evangelho muda a sua profissão. Muitas vezes nós temos dificuldade para trabalhar bem, porque nós achamos, por exemplo, meu valor na empresa não é reconhecido. Quantas vezes eu já disse isso? Meu encarregado não conhece meu valor, meu patrão não conhece meu valor. O Evangelho muda essa postura, porque o Evangelho vai te dizer que o seu valor está em Jesus Cristo. Que o seu valor tem o preço de Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus derramado. O seu valor não é aquilo que o teu patrão dá, o seu valor é aquilo que Cristo fez. Quando você entende isso, muda seu trabalho. E você vai entender que esse mesmo Senhor que derramou o sangue no teu lugar, diz o seguinte: trabalhe para o seu patrão, como se estivesse trabalhando para mim. E se ele me salvou por graça sem eu merecer, eu agora sou grato. Então a forma que eu vou trabalhar é diferente. O Evangelho muda tudo. Se esses 43 milhões que se dizem cristãos fossem de fato cristãos, o Brasil estaria aos pés de Jesus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Tomar o nome de Deus de forma adequada é você viver de acordo com aquilo que ele determina para a sua vida. Tomar o nome de Deus de forma adequada é Deus sendo o dono do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida estudantil, da sua vida profissional, é sendo Deus dono de quem você é. Isso é tomar o nome de Deus de forma adequada.